um pedacinho do céu. Lá onde a neve cai, sinos, festejo a noite de Natal. Os pinheiros brancos de neve são como torres de uma catedral. Lá onde a neve cai, sempre sobre a lua tropical. O Natal é sempre oração, oração de paz universal. De longe uma canção linda que os sinos tocam sem cessar. Este é o momento que une as almas pro mundo inteiro celebrar. De longe uma canção linda que com o céu se misturou, vem fazer o mundo feliz no Natal feliz que já chegou. Salve, meus queridos! Tudo bem? Muito obrigado aí pela presença de todos. Com uma grande alegria, muita felicidade que a gente está iniciando o nosso Pedacinho do Céu podcast, episódio 3, e muito especial hoje, começando com essa música que já arrepia, porque a gente vem lembranças do nossa serenata de Natal, porque o Natal está chegando, estamos no tempo do Advento, hoje, estamos no segundo domingo do Advento, preparação para o nosso Santo Natal, e muito me honra a presença dos meus queridos amigos de caminhada de Emaús, caminhada de igreja, e eu fico muito lisonjeado com a presença da Letícia, da Amanda e do Jackson, que vão abrilhantar aqui o nosso episódio, que é um projeto em prol da evangelização, da juventude, de todos, né? Acho que a gente tem que usar os meios de comunicação também para fazer o bem, né? Para evangelizar, e eu, como jornalista comunicador, eu tenho esse papel e eu não vou deixar de fazer. Então, o projeto segue firme, eu tive afastado por um projeto pessoal, mas estou de volta e 2026 veio com muitas coisas boas aí. Mas, sem mais delongas, eu vou apresentar aí a turma, começando aqui pelo meu lado esquerdo, Letícia. Boa noite, a gente está à noite, né? Mas muito obrigado pela presença. Sou Letícia, sou esposa do Heron, mãe da Melissa, de 1 ano e 8 meses, e da Lorena, que está aqui no forninho. E fiquei muito feliz com o convite. Nos conhecemos lá na época de Emaús, né? Tivemos participando desse movimento que tão bem nos fez por muito tempo. Hoje, agora, em outro momento de vida, não tão próximos, mas cada um seguindo firme na sua caminhada da igreja, graças a Deus. E é uma honra estar aqui participando contigo. Fiquei muito feliz de saber desse teu projeto e desejo desde já muito sucesso. O mundo, como falasse, tem muita sede disso, a juventude tem muita sede disso, e eu acho que Deus pede que a gente use desses meios para evangelizar também, então que seja muito frutuoso esse Amém. projeto. Amém. Obrigado, Letícia. Amanda, minha querida, muito obrigado. Imagina, eu que agradeço, fiquei muito feliz também. Eu sou a Amanda, esposa do Vitor. Nos conhecemos todos no Emaús e é uma alegria estar aqui. É muito necessário mesmo que a gente
espalhe para todos os ventos, né? De diferentes formas. E é uma alegria mesmo, uma alegria poder distribuir um pouquinho do que a gente já viveu e já recebeu, né? De diversas formas e também aqui. Muito obrigada. Obrigado também, Amanda. E o nosso violeiro, o nosso Jackson, o cara que comanda toda a picape do movimento de Emaús. Querido, brigadão pela presença. Cara, fiquei muito surpreso e feliz com o convite. E eu tenho como máxima uma frase de uma música que a Maristela, que teve aqui Sim. no episódio passado aqui do podcast, que inclusive foi o Vitor, o marido da Amanda, que fez a melodia. É ser farol, iluminar, alegrar e animar. O cristão tem o dever de fazer sua luz brilhar. É lindíssimo isso. Maravilhoso. Então eu tenho isso como máxima. Eu sou o Jackson, marido da Carol, e estamos aí, né? Atendendo o convite do nosso querido amigo Renan. Obrigado, querido. Satisfação. Então, pessoal, quem não se inscreveu, se inscreva no canal aí. É muito importante, não adianta só assistir, porque quanto mais pessoas seguirem, mais compartilharem, mais pessoas vão ser atingidas. O propósito é esse. Não é para o Renan pessoal, é para todo mundo, né? Porque a gente está aqui falando da palavra de Deus, inclusive daqui a pouco a gente vai fazer a leitura do Evangelho, texto de inspiração para que a gente possa ter um abençoado podcast. Então vamos fazer a invocação do Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. São João Batista. Rogai por nós. Então, o texto de inspiração é o Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos de 1, eu botei de 1 a 14, mas é de 1 a 20. É nada mais que o nascimento de Jesus. Eu queria ver se alguém poderia fazer a leitura, por gentileza. Pode ser, Letícia? Esperar o Jackson ali abrir a... Então, a gente vai fazer o Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo de 1 a 20. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naqueles dias, saiu um decreto do imperador Augusto, mandando fazer o recenseamento de toda a terra. O primeiro recenseamento, feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade. Também José, que era da família e da descendência de Davi, subiu da cidade de Nazaré, na Galiléia, à cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Quando estavam ali, chegou o tempo do parto. Ela deu à luz o seu filho primogênito. Envolveu-o em faixas e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela região pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do rebanho. Um anjo do Senhor lhes apareceu, e a glória do Senhor os envolveu de luz. Os pastores ficaram com muito medo. O anjo então lhes disse: Não tenhais medo. Eu vos anuncio uma grande alegria, que será também a de todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós o Salvador, que é Cristo Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido, envolto em faixas e deitado numa manjedoura. De repente, juntou-se ao anjo uma multidão do exército celeste cantando a Deus. Glória a Deus no mais alto dos céus, e na terra, paz aos que são do seu agrado. Quando os anjos se afastaram deles para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos a Belém para ver o que aconteceu, segundo o Senhor nos comunicou. Foram, pois, às pressas a Belém e encontraram Maria e José, e o recém-nascido deitado na manjedoura. Quando o viram, contaram as palavras que lhes tinham sido ditas a respeito do menino. Todos os que ouviram os pastores ficaram admirados com aquilo que contavam. Maria, porém, guardava todas essas coisas, meditando-as no seu coração. Os pastores retiraram-se, louvando e glorificando a Deus
por tudo o que tinham visto e ouvido, de acordo com o que lhes tinha sido dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E aí, meus queridos? Comentários? Lembrando do grupo de jovens, né? Nós não dá uma nostalgia boa, né? Sim. Nascimento do nosso menino Jesus. Alguém quer fazer um comentário? Enfim, de todo o processo. Eu acho que tem a ver com o próprio espírito natalino, que é passar em família. Quem estava no Natal original, né? O primeiro Natal de todos, o único Natal, né? A Sagrada Família. Então, por isso, ao meu entender, é o da tradição das famílias se juntarem. Ser um tempo de alegria, um tempo de família. É seguir o exemplo da principal família que já existiu aqui, né? Que é a Sagrada Família. Sim. Sabe que é engraçado as leituras, né? A gente ouve, de forma geral, as mesmas leituras todo ano, não só no Natal, né? É. Em diferentes tempos, assim. E dependendo da nossa fase de vida, enfim, de diversos fatores, a gente vê a mesma leitura de um jeito diferente, né? Perfeito. Isso acontece até nas nossas vivências dentro do Emaús e tudo mais, né? E nesse advento, uma coisa que vem chamando bastante atenção e aparece nesse evangelho é a estrela, né, que os reis viram, ela apareceu para todo mundo, né? Mas não eram todas as pessoas que estavam preparadas, atentas para entender o que ela apontava, né? Não, senão todo mundo teria tido o mesmo caminho que eles tiveram, né? E eles estavam atentos, assim, né? E quantas vezes a gente, não só no Natal, também no Natal, mas na nossa vida de modo geral, Deus fala as coisas, Deus mostra várias estrelas, né, que nos conduzem para vários lugares. E se a gente não está atento, né, os ouvidos, o coração, a gente não vê, né? E ela passa ali, ela tá passando, ele tá ali. E isso vem me chamando muita atenção, assim, nesse advento, especialmente. Nos outros eu não lembro de ter essa ideia, assim, sabe? Gostei dessa a tua leitura. Diferente, é por isso que é bom a gente ouvir, né? E são sinais de Deus que muitas vezes a gente acaba deixando passar. Seja até no nosso trabalho, às vezes está acontecendo alguma coisa e a gente não observa que ali tem o dedinho, né, de Deus. E de fato, realmente me chamou a atenção. A gente, como cristão, às vezes acha que sabe tudo, né? A gente acaba se acomodando às vezes, mas às vezes a gente tá na nossa frente e a gente não enxerga. E às vezes as pessoas que a gente menos acha que acham que não tem essa ligação, muitas vezes acaba sentindo. Então, de fato, é uma boa leitura. O que me chama atenção é parecido com isso também, além ali dos reis magos que foram conduzidos pela estrela, também os anjos terem chamado os pastores, e aí, bem de acordo com isso que tu estava falando, assim, que às vezes quem acha que mais entende e tudo mais, e eles apareceram justamente para os pastores, né? Não foram para os fariseus, para os mestres da lei, que talvez conheciam tudo aquilo, estavam mais esperando, enfim, foram para os mais humildes, para os mais simples, e que talvez também por serem mais humildes e mais simples, estavam mais atentos, abertos a receberem esse chamado, né? E mesmo com medo, largaram tudo e foram correndo para receber essa boa nova, enfim, e avistar aquilo, né? E, enfim, deixaram provavelmente suas ovelhas ali, saíram correndo, nada mais fez sentido, né? Nada mais importava, porque aquilo era tudo naquele momento, assim. E eu acho que isso pra gente também tem que servir como reflexão, assim, será que a gente está atento aos anjos que Deus tem nos mandado como, né, sinais, enfim, mensageiros para anunciar, apontar para ele? Também tá mais ou menos na mesma linha o que vem me tocado, assim. E eu dei uma estudadinha, né, assim, sobre o nascimento de Jesus mesmo, né, todo esse contexto. E pelo que eu pesquisei aqui, os mistérios principais desse momento: a anunciação, a visitação, o nascimento de Jesus, a apresentação no templo e o encontro no templo. A anunciação seria o anjo Gabriel anuncia a Maria que ela conceberá Jesus pelo Espírito Santo. A visitação, a Maria visita sua prima Isabel, que estava grávida de João Batista. O nascimento de Jesus em Belém, em um estábulo, pois não havia lugar na hospedaria.
e a apresentação no templo. A Maria e José apresentaram Jesus no templo de Jerusalém. E o encontro no templo. A família encontra Jesus com 12 anos discutindo com os doutores da lei no templo. E aí tem os mistérios do nascimento, o que eles representam? Encarnação, humildade, milagre, silêncio e mistério. Encarnação. A vinda do Filho de Deus à Terra para viver como homem, demonstrando o amor divino pela humanidade. A humildade, a manifestação da divindade em condições de pobreza e fragilidade, mostrando a importância de acolher a nossa própria fragilidade e a dos outros. Milagre. A concepção de Jesus é vista como um ato milagroso, não explicável por processos naturais. E o silêncio e mistério. O nascimento de Jesus foi um evento envolto em silêncio, com a presença de poucas testemunhas humanas. É bem forte, né? Entrando mais no contexto do nascimento de Jesus. Então, mais algum comentário? A gente pode dar seguimento, então, ao nosso caminho. Quantos meses, Letícia? Quase 5, 4 e meio. É a Lorena? 4,5. Então, a previsão é para Maio, comecinho de maio. maio, ó, mês das mamães. É. Que legal, que legal. Que Deus abençoe. Amém. Então, pessoal, a gente fez a leitura do texto de inspiração, né? Já preparando para o nosso Natal. E já jogando aqui para vocês, eu queria perguntar na visão de vocês, o que mudou na história do mundo a partir do nascimento de Cristo, que é o verdadeiro sentido do Natal? Vocês acham que mudou no mundo a vinda do Messias? Pesado, é uma pergunta forte, né? É difícil de responder assim. Botei, não está no vestibular aí, mas imagina naquela época, né? O que representou o que vocês já estudaram aí, o que poderiam comentar assim? Bom, aquela época é chamado de a plenitude dos tempos, né? Quando chegou Jesus. E é quando todas as profecias dos profetas estava para se cumprir. E o que mais me chama a atenção é Nossa Senhora. Ela, obediente, aceitou, como você falou, teve a anunciação do anjo Gabriel, ela aceitou. E é legal e chama muita atenção que em várias passagens que cita Nossa Senhora, fala que ela guardava aquilo em seu coração. E você citou o silêncio. O nascimento foi no silêncio também de Maria. Verdade. E você comentou também da simplicidade, que é que Deus ele veio para todos. Se ele aparecesse primeiro para os fariseus, talvez, eu não sei, uma impressão que eu tenho é que eles, como sendo o povo escolhido desde o princípio, da época dos hebreus, enfim, Jesus ia ter a impressão que ele ia ficar muito focado no povo escolhido, mas Verdade. ele veio para todos, né? E a simplicidade, ele estava numa manjedoura. Não sei se todo mundo sabe o que é uma manjedoura, mas é onde os animais se alimentam. Então, tem alguns animais de qual se alimentam, então isso me chama muita atenção. Eu fico pensando que bom que veio para todos os povos. E mais ainda, que bom que eu não consigo compreender tudo. Senão não teria graça, né? Vai Exato. descobrindo aos poucos. A Amanda tocou um ponto importante que até nas leituras a gente sempre tem uma leitura diferente de vários momentos da vida. E é justamente isso. A gente vai evoluindo, né? A gente vai amadurecendo a nossa fé. Mas ela nunca, ela é eterna. Infinito. Ela é infinita. A gente aprende toda vez. Eu estou fazendo nesse projeto Pedacinho do Céu Podcast todo dia a leitura do Evangelho, com reflexão. Eu leio algumas reflexões, né, ou da própria missa, mas como é todo dia, então. E eu estou aprendendo muito e tendo várias leituras de vários que já passaram de Evangelho, só que totalmente diferente. Então, assim, de fato, a gente está sempre aí para aprender, né? Sim. Eu acho que é uma pergunta bem difícil mesmo. Mas uma coisa, assim que tu falou, uma coisa que me veio na cabeça é de que muitas coisas não mudaram.
É claro que a gente, né, vive um tempo Sim, muito sim, diferente, sim. né, não precisa nem falar, tecnologia, Isso. enfim, né, obviamente é muito diferente materialmente falando, talvez, né. Mas eu acho que a essência humana, no bom e no ruim, né, É, tanto que quando a gente lê o evangelho, e não só as histórias do evangelho, mas a história mesmo do mundo, a gente consegue ver algumas repetições, assim, né, coisas que a gente faz, talvez, em matéria um pouco diferente hoje em dia, mas que o propósito ou a raiz, seja ela boa ou ruim, é a mesma, né. Então eu acho que nesse sentido, não mudou muita coisa, né, o humano continua tendo as suas batalhas, assim, né, e Deus já sabia disso, né. Mas, me parece, claro que em todo momento, desde o princípio, o sentido sempre foi ele, sim, né, mas claramente as pessoas precisavam de um lembrete um pouco maior, né, por sim, isso ele veio. E eu acho que depois do nascimento de Jesus, talvez tenha sido essa a maior mudança, assim, que talvez nem sempre isso fique muito claro, mas é o que desse sentido de tudo apontar para ele, sim. assim, né, ele abriu as portas e ele deixou as coisas muito escancaradas, assim, né. Então eu acho que talvez tenha sido isso que tenha mudado, sabe. Sim. Eu estava pensando também bem parecido com isso, assim, me veio muito, não sei se vocês já assistiram aquele episódio do The Chosen, o episódio piloto, que é Sim. Uhum. sobre o Natal, né. É Isso. muito forte pra mim aquele episódio, e ele retrata basicamente isso, assim. Eu acho que mostra ali que Jesus veio pra fazer a gente claro, antes eles já esperavam por tudo aquilo, Uhum. eles já Sim. olhavam para o céu, mas ele veio escancarar, né, e dizer assim, tipo: "Pronto, agora tudo da vida de vocês não É, importa mais, o que importa é caminhar para o céu e eu vim para salvar, eu abri as portas e é só vocês entrarem agora, né, Sim. então foquem nisso é. e não se preocupem mais com as coisas do mundo e com o resto, enfim". E eu acho que é bem o que tu falou, assim, infelizmente muitas coisas não mudaram, deveriam ter mudado mais, né, Uhum. mas não mudaram. E eu acho que o Natal e o Advento é um tempo pra, na gente, todo ano, resgatar isso, assim, né. Então a gente para e volta o nosso olhar de novo para o céu e para o que realmente importa. Aquele episódio pra mim é muito forte, assim, porque ele estava todo preocupado lá com as coisas do mundo, sendo Uhum. perseguido, Sim. não sei o quê, cobrado, e daí depois eles vêm cobrar ele, e ele fala tipo: "Não importa mais, né, tipo, nasceu o Salvador e é só isso que importa, eu só quero Sim. ir para o céu", enfim. E a nossa vida deveria ser assim, né. E eu acho que o advento vem nos lembrar dessa vinda dele, pra nos apontar de novo para o céu, e também nos preparar pra segunda vinda dele, né. Uhum. Então, eu acho que esse tempo fala muito disso, inclusive, o evangelho nessas semanas que vem vindo, Sim, nessas 2 Uhum. nossa, nessas isso. 2 primeiras semanas do advento vem nos preparando para isso, para essa segunda vinda. E eu acho que o Natal é esse lembrete, assim, né, tipo, do que realmente importa. E a gente sabe, e ele também sabe, que a gente vai voltar para nossa rotina, vai voltar pra Uhum. correria e para como sempre foi, a gente vai Uhum. esquecer disso em alguns momentos, mas que a gente volte, né, que tenha, assim, Uhum. algum momento, algum gatilho, algum anjo, alguma Uhum. estrela que nos relembre, que a gente possa estar, né, atento de novo para voltar o nosso olhar para o céu, porque realmente importa. E eu acho que a esperança, né, ele veio trazer essa esperança, assim, Sim. nos pastores naquele episódio, Essa isso é muito forte. esse pegar o gancho que tu estás falando, eu sempre fico nessa reflexão de chega esse momento do advento, preparação do Natal, pinheirinho nas casas, é uma magia, é de fato uma É. magia, é maravilhoso, é gostoso, é um clima diferente. Sim. E aí tem a ceia do Natal, família reunida, eu fico pensando sempre assim: "Poxa, por que que só nesses momentos?". Claro que é importante ter a simbologia do Natal, de sempre lembrar, é importante sempre, isso aí, tem a nossa Páscoa também, a ressurreição de Cristo, mas eu sempre tento provocar os outros também. Por que que a gente não tenta sempre buscar isso no dia a Não quer dia? esquecer. É difícil, eu sei, porque todo mundo tá nos seus afazeres, trabalho profissional e tal, mas esquece. É tão gostoso ter essa energia, até com o próprio familiar, de a gente não ter tanta proximidade como a gente tem numa ceia de Natal, por exemplo. Uhum. Sim. Quantas vezes a gente faz isso no ano? Eu digo por experiência minha também. Por que que a gente às vezes deixa só para esses momentos? Uhum. Então, também tem essa reflexão. Mas fica de Mas reflexão para sabe quem está nos que ouvindo aí, né? eu acho isso muito difícil mesmo, a nossa tendência natural é
nos deixar levar pelo barulho, e o mundo tá cada vez mais barulhento, né? barulhento. Talvez isso tenha mudado, né? Piorou. Piorou. É. De várias formas, assim, né? Mas isso que a gente tava falando do anjo da estrela, eu acho que talvez o segredo para isso, não que seja fácil, mas eu Sim. acho que talvez seja o segredo, é a gente treinar de uma forma bem até mecânica mesmo, no começo, e depois isso se torna um pouco mais natural, apesar de às vezes se perder de novo e a gente ter que buscar de novo, mas tentar perceber essa estrela no meio de um dia, sabe assim? Esses dias mesmo, a gente precisava fazer um procedimento e ele estava marcado para um dia X, e daí ele foi remarcado, porque não dava certo lá as coisas, para um dia Y. E eu não, eu tipo, só aceitei, né, essa informação. E daí, em outra conversa, alguém me lembrou de um dia de um santo, que é o Rua Diego, né, que é para quem Nossa Senhora de Guadalupe apareceu e tal. Daí eu pensei, nossa, que engraçado, o dia dele é bem perto de Nossa Senhora de Guadalupe. Daí eu falei, dia de Nossa Senhora de Guadalupe é dia 12, né, de dezembro. Daí eu me toquei que o procedimento tinha sido remarcado para o dia 12 de dezembro. E o dia 12 de dezembro, além de ser dia 12, de ser Sim. dia de Nossa Senhora de Guadalupe, também é o dia do nosso noivado, meu e do Olha Vitor, só. né? E daí, e o dia que a gente noivou foi sem querer o dia de Nossa Senhora de Guadalupe, né? Não foi, tipo, Não foi o proposital. combinado. E isso ia passar despercebido Sim. por mim. E antes disso, eu estava rezando, pedindo assim, às vezes a gente pede, né, um carinho de Deus, assim, né? Não é nem um sinal, Sim. assim, é um carinho mesmo. E daí eu pensei, gente, que loucura, né? Porque na verdade ele já tinha me dado esse carinho, mas eu não tinha percebido, né? E isso acontece no nosso dia a dia. Às vezes a gente pede as coisas, às vezes a gente tem um problema no trabalho, às vezes a gente tem uma coisa para resolver, sei lá, uma demanda. E às vezes a gente acha que Deus não tá ouvindo, ou que, sei lá, às vezes a gente nem para rezar, nem para pedir, né? E na verdade ele já estava resolvendo as coisas, né? A estrela já estava passando, o anjo já estava ali. E eu acho que é isso, assim, de a gente ir se esforçando, assim, pra achar sabe? Sim. Achar o carinho dele, porque às vezes é silencioso mesmo, né? É verdade. Queridos, então, a gente já vai para a segunda parte do nosso episódio. Passa rápido, tá, pessoal? Vocês vão ver, vai ser corrido. Lembrando, pessoal, que hoje é domingo, né? A gente tá fazendo a gravação antes, mas vai ao ar no domingo. Hoje é segundo domingo do Advento. E amanhã, meus queridos, tem as serenatas de Natal do Emaús. É uma tradição em Florianópolis. Eu já participei mais de 20 serenatas. O Jackson aí também é um dos carros-chefes aí do pessoal dos violeiros, do antigo folclore, né? Saudoso folclore dos tios aí. Então já mando um abraço para todo mundo que está acompanhando, o pessoal do movimento de Emaús, também os familiares deles, amigos, enfim, da comunidade que eles estão hoje atuando. Então fica o convite, Jackson, se tu puder já fazer a propaganda para a galera que está acompanhando hoje no domingo, e amanhã não sabia que ia ter, então amanhã começa. Dá uma panorama aí. Certo. Então, o que são as serenatas de Natal? É uma reunião de várias pessoas, vários cristãos que querem levar alegria, um pouco de amparo, acalento para os corações que estão com algum dor, algum tipo de dor, doentes. A gente costuma ir em hospitais, na Casa Lar Emaús também, em alguns shoppings. Então, nós nos reunimos e cantamos músicas natalinas. Não precisa ser músico, é só juntar o pessoal e levar a alegria mesmo. A gente leva o sorriso, mostramos que ser cristão é alegria, É é ser alegria, sem feliz. dúvida. E esse pré-natal também lembra muito a alegria, que é o que vocês comentaram, né? Por que não todo ano, todo dia do ano, enfim. Então a gente procura levar isso porque hospital é um clima bem Sim. ruim, né? É sofrido, as pessoas que estão lá não gostariam de estar lá. Isso. Então nós levamos... Ainda mais no momento que a família geralmente está reunida, Uhum, afinal todo sim. mundo, né? Isso. E no meu caso, eu tenho uma experiência, né, de vida que meu avô faleceu no dia 23, então, de dezembro de 2016. Então, Sim. é pré-natal, né? Pré-véspera de Natal.
Então, a gente tenta levar um pouco de alegria para essas pessoas. E quem quiser saber mais, entrar em contato, basta seguir ali @emausfloripa no Instagram, pode se informar ali sobre como estão sendo as serenatas, aí você vai ser inserido em um grupo de WhatsApp onde está sendo organizado tudo, que tem alguns lugares que Depois tem... a gente dá um panorama dos dias certinho aí pra galera que vai poder acompanhar. Eu tenho um testemunho de serenata de Natal que me marcou muito. Foi no Hospital de Caridade, e eu lembro muito bem dessa cena, que uma família pediu para... A gente estava nos corredores cantando, aí uma família pediu para algum violeiro e algumas jovens ir ali cantar para a pessoa adoecida ali. E, e aí cantamos e tal. No que a gente saiu, deu uns 10 minutos, ela faleceu. Ela, acho que era um momento ali que eles estavam querendo, e através da palavra, da música, né? Quem canta também reza, né? Tem aquela frase, reza 3 vezes. Sim. E eu tenho certeza que era ali que ele estava precisando daquele momento, aquela energia das pessoas que estavam ali. Aquela entrega me arrepiou, e eu lembro sempre desse momento, que foi um momento que ele precisava daquele toque, aquela palavra, aquelas pessoas ali, e não deu 5, 10 minutos, a pessoa veio a óbito. Então, ela faz muitas curas, Sim. muitos milagres, né? E também né, partiu, mas com certeza para a morada eterna, eu tenho certeza disso. Então, é muito especial. Muitas vidas foram transformadas. Eu recebi muitos feedbacks da época que eu participei. Continuarei participando, mas a gente tá com um filho pequeno, é mais complicado aí. Mas vamos de música. Eu conheço, só para aproveitar, Claro. pegar teu gancho, tem um testemunho também de um conhecido de Emaús, não lembro quem agora, se foi talvez o Rafa Mota, Mota. numa das serenatas que nós estávamos na maternidade, enquanto estávamos tocando, teve um nascimento. Oh, coisa O linda. pessoal já chegou mostrando, ó, nasceu no Olha, meio da serenata. morte e nascimento. Olha, coisa linda. Vamos de música? De música. Bora lá. Uma conhecida da galera aí, ó. Hoje a noite é bela, vamos à capela, sobre a luz da vela, felizes a rezar. Ao soar o sino pequenino, vai o Deus menino nos abençoar. Bate o sino pequenino, sino de Belém, já nasceu Deus menino para o nosso bem. Paz na terra, pede o sino, alegra cantar. Abençoe Deus menino esse nosso lar. Vamos, minha gente, vamos a Belém. Vamos ver Maria e Jesus também. Já deu meia-noite, já chegou Natal. Já tocou o sino lá na catedral. Vai. Bate o sino pequenino, sino de pó, para o nosso bem. Hey! Paz na terra, pede o sino, alegra cantar. Abençoe Deus menino esse nosso lar. Querido, eu me transformo. Eu viro criança de novo. Eu fiz mais de 10 anos o papel de Mané Noel. Cara, eu não sei o que me acontece. Eu me transformo. É muito legal. É muito legal. Olha, coisa linda. Vamos para a segunda parte, então, do nosso Pedacinho do Céu podcast, episódio 3. Estamos na terceira, hoje é a segunda vez no estúdio. Agradecendo a Alquimia Podcast, que faz um belo trabalho aí, já fazendo merchan também, tem que ajudar. E peço ao pessoal que se inscreva no canal, né, para que a gente consiga mais seguidores, para a gente estar usando da palavra de Deus para evangelizar as pessoas. A gente vai agora vou mostrar aqui na televisão, pessoal de casa, que tomara que consigam pelo menos pegar ali a imagem, né? Mas depois eu posso passar ali o nome. É um vídeo comercial de Natal de uma empresa, Zafari, e depois a gente vai conversar em cima
desse comercial. Tem muito comercial muito bonito de reflexão de Natal e às vezes é bastante emocionante. Vamos lá. A luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar. Ai, que bom que isso é, meu Deus, que frio que me dá o encontro desse olhar. Meu amor, juro por Deus que a luz dos olhos meus já não pode esperar. Quero a luz dos olhos meus, na luz dos olhos teus, sem mais nada. Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar. Eu me arrepio. E aí, pessoal? É emocionante. Eu vi algumas vezes isso aí hoje, ontem, e eu me emocionei também bastante. O que fica de reflexão para vocês? Vai passando a vida, né? E a gente às vezes acaba esquecendo essas pequenas coisas da família. Ali deu o exemplo do celular, a pessoa está desligada, mas o que vocês tiram de reflexão desse comercial? Bem, bem pesado no bom sentido, Sim. né? Que tem uma montanha-russa, na verdade. A linha cronológica, assim, lembra muito como tá o mundo hoje, né? Nós nos lembramos, nós um pouco mais velhos, né? Nos lembramos da época pré-celular, enfim, em que não tinha como sair do foco ali do Natal, né? Era a família, o pinheirinho, e a maioria das famílias ainda faz o pinheirinho com os pisca-pisca em volta, e é um momento de alegria, congregação, festa, e os presentes são secundários, né? Presente, Papai Noel, tudo, pelo menos os exemplos que eu tive foram Sim. sempre secundários, né? E eu tenho um afilhado pequeno, e a maioria das pessoas tem, assim, Sim. um querido, um amor de pessoa, mas dá para ver nessas gerações mais novas que o foco já está sendo mais digital, né? Sim. Não que a gente precisa desapegar, mas, né, ter mais esse contato humano, né? Tá cada vez mais. Inclusive, um beijo para o meu afilhado Henrique. E, pois é, aí, mas a gente vê que não dá para perder a esperança, né? Porque no final, a pessoa que estava perdendo o foco voltou com tudo. É isso. Amadurecimento, né? Hum. Quantas vezes eu sempre dou exemplo da minha vida, porque eu fiz o Emaús com 18 anos de idade e depois de um término de um namoro da pessoa que eu namorava, que era do Emaús, eu me afastei, fui pra juventude, festa. Aí me convidaram, a Maria Luísa Mussi, a filha da tia Beth, me convidou para ir numa missa de chegada. Aí no meio da missa de chegada eu comecei a chorar, assim, meu Deus, eu preciso voltar para isso. E aí foi um sinal. Aí eu voltei pro movimento. Então era um momento que eu acho que foi válido para eu poder amadurecer e para eu entender o que eu quero para minha vida. Então é nesse sentido. Alguém mais aí quer comentar sobre essa reflexão? Me tocou muito a parte da pureza das crianças, assim, né? Que a gente, inclusive, o evangelho, hoje a gente tá gravando na terça-feira. Sim. E o evangelho de hoje, terça, fala muito disso, né? Que a gente tem que voltar a ser como criança, enfim, que só quem tem coração de criança que vai ser salvo e toda aquela coisa. E eu acho que esse vídeo deixa isso muito claro, assim. Eu não sei a lembrança de Natal que todos têm da infância, a minha é das melhores, assim, graças a Deus. E
A minha família sempre cultivou isso, e do real sentido do Natal, e de montar a árvore junto, e toda essa alegria, assim, sempre foi contagiante, assim, sabe. Eu tenho uma foto que pra mim é muito forte, de eu bem pequenininha abraçada com Jesus, assim, do Ah, que presépio, legal. e agora eu repito com a minha Ah, filha a mesma legal. foto, inclusive Maravilhoso. fiz hoje, e isso pra mim é muito forte, assim. E eu acho que ali no vídeo mostra quando, tem essa pureza da criança, é contagiante, contagia todos, assim, né. E ali os pais estavam ainda talvez com essa pureza e buscando Isso. essa alegria da criança que a menina tinha perdido e depois talvez ela encontrou de novo, e que a gente não deixe perder na gente, né, essa pureza, essa esperança, essa alegria, essa entrega, assim, eu acho que o Natal traz muito isso, assim, né. E Jesus nos pede isso, no evangelho de hoje nos pediu e, enfim, eu acho que tá tudo ligado, assim, Tudo isso pra mim ligado. foi bem forte. Eu acho que a luz e a criança tem muita Tem. relação, assim. É. Eu acho que as tradições familiares trazem muito isso também, né, dessa porque ali, um pouco do que resgatou ela meio que sabia para onde voltar, assim, né. Sim. A surpresa que ela fez foi baseada na tradição que eles já E tinham ali, né. E e não precisa ser algo muito complexo, assim, né, tem gente que faz um café da manhã antes do Natal, tem né, não precisa ser nada muito elaborado, assim, mas que as pessoas esperem por, assim, né, e que crie memórias e vínculos, eu acho, assim, né. E eu acho que, o Natal eu acho que é uma oportunidade disso, mas como isso é importante de modo geral, assim, na família, assim, né, talvez, antigamente tivesse um pouquinho mais isso, assim, dessas tradições mesmo, né, fulaninho faz tal comida, né, tem essas é, coisas, assim. sim. E como é importante a gente não abrir mão disso, né, não se deixar levar, às vezes, pelas facilidades, né, pela correria, enfim, e bater o pé, digamos, nessas coisas boas, assim, né, nessas tradições, assim. Acho que acho que faz Até muito aproveitando o bem. gancho do vídeo do testemunho da Letícia, pergunto para vocês o que vocês lembram, ela já falou um pouco da infância, como é que é a tradição da família de vocês, de fato existe uma tradição, é uma coisa que é muito vai ser assim? Conta um pouco da experiência, tem algum fato diferente, ela falou do abraçar o menino Jesus, vocês têm alguma história, assim, legal para partilhar para os nossos espectadores? Eu tenho uma história engraçada, na verdade. Eu tinha uma vizinha que era baixinha, era bem senhorinha. Cara, e ela foi vestida de Mané Noel, de Mamãe Noel, só que ela botou uma máscara, mas uma máscara feia, feia. Era criança, tinha 8, eu apavorei, comecei a chorar. Eu acho que eu quase subi em cima do teto, assim, eu subi em cima do sofá, eu estava desesperado, cara. E eu me traumatizei, até hoje eu lembro da máscara. Loucura, assim, loucura. Fora o Natal que eu sou de Floripa, nasci em Floripa. Minha família é de Braço do Norte, no sul do estado, e a gente às vezes ia para lá passar o Natal. E é engraçado, imagina os primos reunidos, só, como diz outro, bobiça, só palhaçada. E aí, minha tia inventou de começar a cantar, ele cantava em coral, né? Aí tu pensa aquele, um primo olhou pro outro, cara, aí a oração já quebrou tudo. Ah, sim. Eu tenho os fatos engraçados também, mas enfim, eu só joguei a isca para vocês pensarem um pouco aí se tem alguma coisa, ou como é que era, ou era tradição, porque agora vocês estão casados, né? Então já é um Uhum. pouco diferente. Como é que é hoje, como é que era antes? Conta um pouquinho pra galera. Posso não, Pode. não, já que o Renan comentou a história de susto com Papai Noel, eu também tenho uma história um pouco parecida. Não era medo do Papai Noel em si, mas do que eu vi, que, na verdade, o meu pai que se vestia de Papai Noel. Quando, Nossa. ó, crianças, né? Há 6 anos, antes dos 6 anos não é Eu o pai acho de que a vocês. gente vai botar É um como é que é? de idade. Isso. Pois é, colocar uma censura ali, né? É. E então, meu pai ele se vestia de Papai Noel.
E eu empolgado, nossa, Papai Noel, mas por que será que meu pai nunca tá quando o Papai Noel vai? A mãe tá indo junto com o Papai Noel lá pra fora. Vou ver. Daí eu segui eles, eu vi o Papai Noel beijando minha mãe. Eu... Sensacional. Pô, como assim, cara? Minha mãe. Meu pai não tá. Caraca, essa é boa. Foi uma história então. Aí eu fiquei Aí quieto. foi assim que meu tu Deus. descobriu. Não, eu fiquei um tempo guardando aquilo, remoendo, até enfim eu descobri que meu Cara, pai era o Papai Noel. Nível, né? Agora sim. essa história é boa. Um alívio. Ainda bem que o Papai Noel não existe. Que engraçado, eu fiquei até tentando lembrar, assim, e eu não me lembro de acreditar em Papai Noel, sabe? Tipo, não me lembro de nenhuma fase da minha vida, eu pequenininha, assim. Eu acho que essa magia também faz Sim, parte, é sim. muito Sim. bom e saudável, né? Mas eu não me lembro disso, assim, e não que isso tenha tirado nenhum tipo de brilho, não tirou de forma nenhuma, assim. A minha família é muito unida, assim, né? Graças a Deus, e a gente sempre Como teve é um que é a Natal tua muito família ali? próximo. Tem o teu irmão? Meu irmão, São em dois? eu e meu irmão, sim. Tá. Mas daí a gente se reúne mais a família da minha mãe, né? Que é uma grande Aham. família, assim. Há um tempo atrás, todos os irmãos do meu avô Tua se família é de reuniam com Palhoça? filhos e netos, aham. Todo mundo. Agora já tá no nosso núcleo, porque vai crescer, vai Ah, é? ainda. Aí agora tá dos meus avós pra baixo, Legal. mas antes eram meus avós, irmãos, daí todo mundo, 60 pessoas reunidas e com amigo secreto, enfim. E sempre teve muito Jesus no centro, sabe? Assim, Nossa. e isso pra mim é muito forte, assim. Desde sempre o Natal foi Jesus e eu tento já, desde já, passar isso pra minha pequenininha, assim, né? E eu fico arrepiada de ver que ele já entende. Por isso que eu me toca muito É, essa parte da inocência e sim, da pureza das crianças, assim, porque verdade. eu acho que é muito mais fácil eles entenderem e perceberem isso do que pra gente, né? E daí, ainda mais hoje, nesse mundo de hoje, a gente se perde. Sim. Correria de final de ano, de trabalho, e daí tem que comprar presente, daí tem que organizar ceia, não sei o quê, e às vezes a gente se perde realmente do foco e do que realmente importa, e que a gente tem que se esforçar muito para manter isso, assim, né? Mas enfim, mas de lembranças de infância, eu acho que o Natal continua sendo bem parecido, assim, na minha família, algo muito, muito gostoso, que une todo mundo, assim. E realmente muito bom. Eu amo Natal, É sempre amei, muito assim. bom, Eu muito bom. eu já monto a árvore, a decoração antes do advento, porque eu falo que é muito pouco tempo, Ah, porque eu já sim, quero sim, entrar no sim. clima. É verdade, é verdade. E eu ouço música de Natal, tipo assim, no consultório trabalhando agora, os pacientes estão lá e é música de Natal, que alguém não gosta, assim. Eu Eu amo, boto no carro com minha filha e fico ouvindo. porque eu amo. Esse clima Eu realmente é também, muito é bom, bom, é assim, bom. né? Desde É bom. sempre. Eu acho que ele traz essa pureza, essa Traz. inocência, essa luz, enfim. E agora, assim, a nossa família esse ano, a gente teve a iniciativa, enfim, de começar a novena de Natal em família. Tanto Legal, na minha quanto na do Heron, a gente teve aí esse. legal. Atendemos um pedido de Deus, botou no coração e a gente tá fazendo. Isso tem sido muito legal, Que assim, bom. também, sabe? Trazer pra família inteira essa parte do olhar para o que realmente importa e de forma unida, e já começa esse clima de Natal antes e Isso. vai já aproveitando essa união, enfim. Que legal, acho que é isso. Mandinha. Na minha casa, a minha família sempre foi menor, assim. E a gente costumava, os meus pais tinham uma farmácia e eles trabalhavam até, assim, os 45 do segundo tempo. E daí a lembrança que eu tenho é de a gente sair da farmácia, assim, eu acho que era. Às vezes a nossa lembrança de infância Não é tão. mas eu acho que era isso. No dia 24, como se eles trabalhassem ali até umas 8 horas, sabe? E os meus avós moram em Tubarão ali. Daí a gente pegava o carro, geralmente os meus pais me davam um presente nesse horário, assim, daí a gente morava num prédio que tinha um jardim, eles escondiam. Eu também não acreditava em Papai Noel, nunca tive isso. Inclusive, eu não gostava de bater foto com o Papai Noel, porque eu pensava assim, ele é uma pessoa qualquer, né? Mas também não tirou a magia, assim. Daí eles faziam toda uma historinha assim, daí eles me davam um presente e a gente ia pra minha avó. E daí a gente jantava, dormia lá, né? Essas coisas todas. Quando tu foi falando, uma coisa que tu falou, que a gente é casado e tal, né? Depois que a gente casa, a gente também tem contato com as Sim. tradições da Da outra família do família. marido, né? Verdade, verdade. E foi muito bom. A família do Vitor tem algumas tradições, assim. E eles, assim que eu entrei na família, assim, eu acho que eu conheci a família dele em começo de dezembro, assim, era bem perto do Sim. Natal. E eles fazem uma missa, eles moram em São Pedro de Alcântara, né? Eles fazem uma missa na casa, agora é na casa da avó do Vitor, né? Mas eles Legal. faziam uma
cada ano era numa casa, assim, né? Sim. E daí agora é sempre na casa dela. E daí sempre tem alguém pra ser Jesus, pra ser Maria. Daí o bebê mais novo da família que legal. grande é o Jesus, né? Bebê. E eu lembro que assim que eu cheguei na família, eu já peguei essa tradição, né? E daí eu achei muito legal, assim, porque eles. Não é só com a família, é com vizinhos, assim, porque lá é todo mundo muito próximo. E traz isso, assim, sabe? Esse ar de comunidade, assim, porque é antes do Natal que eles fazem essa Aham. missa, né? De já ir apontando pra isso, assim, sabe? E ano passado, o nosso sobrinho tinha nascido, ele era pequenininho, assim, tinha Meses. meses, assim. Daí ele que foi o Jesus. Daí imagina. fui eu e o Vitor com ele. Perfeito. Ai, que legal. Mas foi muito legal, assim, eles tinham padres na família, então geralmente legal. era esse padre que estava Esses envolvido, municípios sabe? menores é legal por Tem, é isso, né? Agora, de cidade diferente. maior, assim, é mais É difícil. mais Essa desafiador. questão de comunidade Isso. mesmo. Sim. Eu tô tentando eu quero fazer a novena de Natal. A minha ideia é fazer o seguinte, fazer lá no meu prédio, no salão, e fazer de forma híbrida, para usar o canal do Pedacinho do Céu Podcast, para as legal. pessoas que não puderem ir lá, Uhum. acompanharem junto, legal. né? Meus padrinhos Então, moram em Porto Rico e estão participando junto ó, também. é isso, é usar os meios pro bem, é legal. Cara, é muito legal ouvir, assim, essas histórias, porque remete a lembranças aí que são muito, muito marcantes. Então, mais alguma história? É isso? Dá um Isso. sentimento de nostalgia, né? Oh, É Eu muito me lembrei forte. das novenas de Natal, da época que eu morava no Paraná, Aham. no interior, bem interior mesmo, um sítio onde as casas são distantes, assim, é um sítio e tem todo um terreno, assim, pastagens, até chegar na próxima casa. Então, cada noite Casa de era na alguém. casa de casa de alguém. alguém. Aí tem uma história particular que eu era novinho, né? E eu geralmente passava as férias na minha avó com meu primo, essa época de Sim. Natal, assim. Aí a gente saindo de uma novena, nós precisávamos subir a serra, assim, até chegar na casa do meu padrinho. Só que Aham. lá não é estrada de chão, não tem iluminação, lua nova, tudo escuro. A gente Nossa. pegou na mão um do outro e fomos rezando o terço até chegar lá Vocês rezaram o texto por medo ou por... no medo. Não era isso? Eu não sinto por... Não foi no sentido. Sim, entendi. Ah, mas valeu por também. dois, valeu por dois. Legal. Vamos de música, Jackson? Vamos lá. Cara. É preciso parar. Vamos parar, então? A música feita em Florianópolis, essa. Ah, é? Sério? Se não me engano, Que se não me legal, essa eu engano não é sabia, não. do maestro José Cássio de Santana. Eu lembro dele. Eu estudei no Coração de Jesus, no saudoso Coração, hoje é Bom Jesus, né? Sim. E o Acácio ele tinha um coral, e aí os CDs lá eram tudo lá no Coração de Jesus, o saudoso, né? Ele já é falecido. Acho que esse ano ele faria 100 anos. Lembrei, 100 anos. 100 anos esse Ele era ano. muito conhecido aqui em Santa Catarina. Sim, foi maestro da legal. universidade também. Isso, não, ele era muito forte, sim. Deixou um legado bem lindo ele. Muito. Vamos lá. Bora. O tempo vai passando sutilmente, de repente a gente lembra que o Natal já vai chegar. É preciso parar, lá, é preciso lembrar que Cristo veio para nos salvar. A praça pareceu iluminada, na calçada o povo pensa que pacotes compra paz. Só de Deus vem a paz, alaia. É só Ele quem traz felicidade para todos nós. O meu Natal seria uma prece, se eu pudesse em alegria todo pranto transformar. Ele veio salvar, alaia, todo pranto enxugar, tornou-se gente para humanizar. De novo! Ele veio salvar, alaia, todo pranto enxugar, tornou-se gente para humanizar. Meus queridos, amanhã tem serenatas de Natal do Emaús
eu tenho aqui a programação, tu me corrija se eu estiver errado. Amanhã, 8 de dezembro, segunda-feira, Hospital Celso Ramos, às 19 horas. Feito. E depois, na sequência, Casa de Apoio CEPOM, 8h15. A CEPOM é no Itacurubi? Itacurubi, isso. Itacurubi. Uhum. Então tá o Celso Ramos, às 7 horas, e a Casa de Apoio do CEPOM, às 8h15. Então, todos convidados. Já vou passar terça-feira, Hospital Regional, em São José, às 18 horas. Tem um limite de 30 pessoas, é isso, Jackson? 5. Já está fechado? Essa, pelo visto, tá, né? Eu acho que Isso. no grupo O eles pessoal consegue se informar, é que a lista é dinâmica. Mas aí quem quiser entrar no grupo, entra ali no canal para Talvez se alguém atualizar. Às vezes cai alguém de última hora. Mas depois tem o Shopping Continente, que aí é aberto para geral. Inclusive, vou levar a minha filha, porque no hospital não pode. Eu levei já ela nos outros, maravilhoso. Shopping Continente, São José, às 8h15 da noite. Então, isso na terça-feira. Na sequência, a gente dá os outros horários, para a gente dar sequência aqui à nosso Pedacinho do Céu podcast. Lembrando que é um projeto independente, um projeto simplesmente para evangelização. Então, a gente está aqui com a Letícia, com a Amanda e com o Jackson. São jovens, já são casados, mas muito jovens. Os jovens há mais tempo. Até minha esposa, Camila, que eu aqui mando um beijo, eu falo, amor, eu sou jovem, né? Tens 41 anos de idade, não és jovem, não, tu é adulto, tem 2 filhos. Mas eu não consigo me ver como tio, né? Até soa, né? Diferente. Mas tá tudo certo, não tem problema. Mas, galera, siga lá, porque o projeto é para todos, tá? Não é para o Renan, não é só para a Letícia, para a Amanda e para o Jackson, é para todos. A gente vai para uma dinâmica agora. Não sei se quem acompanhou aqui o primeiro episódio, a gente trabalhou numa dinâmica parecida. Então, eu vou perguntar para vocês o que você acha da pessoa e você vai responder. Pessoas da igreja são conhecidas, então eu vou começar aqui. Aí fica aberto para vocês. O saudoso Papa Francisco, o nosso Chico. O que vocês podem falar? Pode ser palavra, pode ser um comentário, uma coisa que tocou, alguma frase, o que ele foi, qual foi a importância dele, né? E teve muitas polêmicas, né? Porque é um Papa que ele era um cara muito aberto, né? Assim. Então, mas era foi realmente um santo, um cara. Eu tive a oportunidade de ir na Jornada Mundial da Juventude em 2013, no Rio de Janeiro, foi 2013. Foi assim que ele Mas 12 tinha... anos. Era bem recente. Era bem recente. Era bem foi, né? recente. E para aproveitar o gancho de Papa, eu tive a oportunidade de ver 3 papas. Nossa. Papa João Paulo, eu não sou tão velho. Agora eu me entreguei. Ele é jovem há mais tempo. Eu me entreguei. Só que o Papa João Paulo II foi em 92. Eu tinha 8 anos. Tinha 8 aninhos. Não era tão bebê. Mas eu lembro. Ele teve em Florianópolis. Sim, Pô, isso aí me marcou muito, assim. Na época da beatificação de Santa Catarina, né? Isso. Me marcou muito, e eu digo que o Papa o Santo João Paulo II, para mim, eu sou o cara mais apaixonado. Eu achava que Ele é apaixonante. ele é apaixonante. Tu olha para ele, transmite paz. Sempre a imagem dele de foto, ele transmitia paz, e é verdade. Isso que polonês geralmente é um povo mais frio em todos Mas os ele tinha aspectos. muita alegria, mas ele era um cara espetacular. E aí eu tive a graça de morar por 6 meses na Itália. E eu fui no Vaticano e vi a bênção do Papa Bento XVI. Um domingo, cara. E vocês já foram para o Vaticano? Não, ainda não. Cara, a energia daquilo lá não dá para explicar. Eu tenho até conhecidos que não são cristãos que vão lá e dizem, olha, realmente não tem, é algo surreal. Assim. Me arrepia de lembrar a energia daquele lugar. Então, e aí eu vi. Agora só falta o nosso Leão 14, né? Ainda não tem. Parece que ele já tem agenda pro Brasil, mas enfim. Papa Francisco, meus queridos. O que me vem muito forte do Papa Francisco é misericórdia, assim, a palavra que mais me marcou, eu acho, assim, do pontificado dele. Acho que ele... Assim, né, eu acho que os papas, eles têm alguns papéis, assim, e entre eles, e muda muito de cada um, é colocar a luz em
a igreja já existe, né, eles não mudam a igreja, mas colocar luz em alguns pontos, assim, né, cada um coloca a luz em algum ponto. E pra mim ele acendeu muito isso, assim, da misericórdia, assim, me marcou muito o que ele levava a pensar, e eu acho muito bonito isso, assim, e acho que aproxima muito, né. Todos nós A precisamos muito simplicidade, da da misericórdia, humildade, do né. servir. Ele era Isso. muito de servir, né. Até a veste dele era mais Uhum. simples. Eu lembro quando ele recebeu ali, né, ele não quis nada, a Uhum. simplicidade de fato. Para mim, ele foi um excelentíssimo líder da igreja. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir o filme do Papa Francisco. Conta a história da vida dele. Tem em alguma plataforma de streaming, eu não lembro qual, mas eu assisti o filme e me emocionei bastante. Ele não era um padre de escritório, ele era um padre de rua, de Sim, ação. sim, sim, sim. Então, isso chama muita atenção também. E uma pessoa que tinha isso, que igreja, na verdade, é sair de si e ir Ah, para o próximo. E ele tinha muito disso. é verdade. Então, isso que eu penso quando vejo a imagem dele. Eu acho que é isso, eu iria bem na mesma linha também da Amanda ali, da misericórdia, do não julgar, eu acho que tá Uhum. tudo nessa ele trouxe isso muito forte. Uhum. É. Elas estão bem conectadas, né? Viu? É, Olha, sintonia tá boa. Vamos para o próximo. Padre Vitor Ah. Feller. Isso aqui, meu Deus. Sabe que a minha ficha não caiu ainda. Eu volto e também meia, não. eu vejo o vídeo dele, cara, não é verdade isso. Ele era tão presente Era. na nossa vida, ele era muito presente. O Jackson teve mais próximo dele nesses últimos tempos, que Sim. o Jackson tá muito ativo ali, né? Principalmente toda a missa do Emaús, o Jackson tá lá firme e forte. Por enquanto estamos lá, né? Tu esteve muito próximo do Padre Vitor. E o Padre Vitor, na vida de vocês, assim, acho que deixou uma marca, né, com certeza Sim, grande, né? sim. Por favor. Eu ainda não consegui superar a ida dele, né? Toda vez que a gente precisa fazer aquela famosa saudação do Ah, obrigado, Padre Vitor, eu me cara, emociono. É difícil, mas nós ganhamos um intercessor é que está lá verdade. no céu. E o pessoal próximo, os alunos do Padre Vitor, comentam que, em tom de brincadeira, obviamente, que os anjos ganharam um professor. Uhum. É verdade. E que teólogo de mão cheia. Sim. Me marcava muito e acho que até isso já me marcava, mas eu acho que depois que ele faleceu me marcou mais ainda, assim, essa não sei se é essa palavra, mas essa disponibilidade, assim, sabe, esse servir que a gente estava falando antes, acho que era algo muito marcante, assim, né. E depois que ele faleceu, acaba que isso acontece, né, diferentes núcleos da vida dele se juntaram ali, né, no velório, enfim, nas missas, né, de sétimo dia. E quando a gente via diferentes pessoas falando sobre ele dos diferentes núcleos, né, que ele Verdade. participava, que eram muitos, Muitos. era cansava só de olhar, assim, de ouvir, né, de tanta coisa que ele fazia, assim, e uma presença sempre muito grande, assim, né, realmente faz falta. Eu tive o padre Júlio César, que teve aqui no nosso primeiro episódio. Ele é muito próximo ali, ele teve uma proximidade muito grande. Ele contou uma história que eu não sabia. O padre Vitor, antes de assumir como orientador do movimento, ele era totalmente diferente. Ele era muito fechado, ele era muito na Ah, dele. é? E ele disse que o padre Júlio falou que o Emaús transformou a vida do padre Vitor, Uhum. da pessoa que ele se tornou, Sim. de pessoa brincalhona. Ele era Aham. uma figura, ele era uma Sim. figuraça. Ele era um cara brincalhão, gostava de piadinha, às vezes até em momento sério. Então, cara, eu era um amigo, eu perdi um amigo, porque eu tive muitos momentos, eu fui vogal do movimento, na Uhum. época que ele. Então a gente viajou junto para São Paulo, eu dava carona para ele me dava carona para as coisas. Então, assim, eu fiquei muito, muito, muito mal. Eu fiquei muito mal. Eu senti bastante, assim. Eu lembro que eu tava na Lagoa, uma confraternização de amigos, cara. E quando eu recebi mensagem, eu vi a foto, assim, cara, eu fiquei destruído. Mas, assim, lembrar de coisas boas, né? Eu acho que ele foi um baita professor para todo mundo. As homilias dele eram bem fortes
E ele era um cara onipresente, né? Ele estava em tudo, é impressionante. E assim, ele era vigário geral da. Então ele era um cara que sempre ele dava o tempo dele, ele estava junto e os amigos dele eram os tios do movimento, eles sempre estavam na, tanto Sim, que ele faleceu na casa do sim. tio Prisco, né? Então, enfim, alguma coisa, Letícia, que tu tens para falar do nosso Você falou amado? ali que antes de ele entrar no Emaús, ele era muito fechado, né? Eu, mesmo dentro do Emaús, eu tenho ele, porque comparando com outras pessoas, ele Sim, ainda era um é. pouco Uhum. fechado, né? Assim, Sim, claro que a gente, dentro do curso, principalmente, momentos que a gente não pode, Aham. mas isso. eu acho que daí a gente via essa alegria dele, assim, Aham. né? E, inclusive, me relataram que no curso, eu não sei se tu tava no último masculino, o último que ele participou, que marcou, o Erlon que comentou comigo, que ele estava também servindo e que ele viu ele em algum momento lá, enfim, muito entregue, assim, falando que foi por você, sabe, assim, Uhum. por cada um, assim, de um jeito muito forte, que pra ele, sei lá, ele sentiu quase como uma despedida, assim, que foi, mas Uhum. ele feliz, assim, Aham. sabe, assim, olhando no olho de cada Ele um. apontou o dedo olhando no Isso! olho para cada um. Foi essa mesma Ah, fala que o Erlon falou, assim, que foi muito forte isso, e eu acho que ele tinha isso, assim, ao mesmo tempo que ele era sisudo, digamos assim, né, sim, mais isso. sério, ele tinha O Padre esse Júlio falou essa perfil palavra, eu lembrei. Ele era muito sisudo. sisudo. Perfeito, É, perfeito. eu acho que por ele ter esse perfil mais formador, assim Parte mesmo, teóloga né, também, mais professor, estudioso, mas assim, professor, é verdade. mas no Emaús eu acho que Isso. ele conseguia talvez ser um pouco de criança, assim, né, ter Aham. essa pureza do coração e se abrir para essa alegria, enfim. Casou muitos jovens do movimento, eu vejo várias No meu fotos casamento também. assim, muito. Ele fez parte da vida de muitos jovens, muitos jovens. Batizou muitas Batizou crianças. muitas crianças. Então ele deixou um legado gigante, Sim. não só para o movimento, principalmente, não, a Igreja do Brasil. Uhum. E o cara foi, ele era, tanto que a CNBB emitiu nota mostrando a importância dele, ele escrevia livros, ele era autor de Muitos vários livros. padres agradecendo a ele também, Muitos né? padres, ele realmente, o Padre Vitor, vai deixar, tá fazendo uma falta muito grande. E Muito agora a gente tem que colocar nas orações para que nosso próximo orientador chegue logo, mas o Espírito Santo age aí, né? Eu acho que tenho certeza que vai dar tudo certo e Deus tem preparado para o movimento. Acho que o movimento ele foi muito importante na vida de todo mundo aqui. Uhum. E eu pretendo, eu sempre digo, eu vou voltando, ele me puxa. Mas é um movimento, É um né? movimento, mas assim, a gente vai, volta, Sim, vai, sim, volta. Acho sim. que é momentos, né? Daqui a pouco a Uhum. gente tá ali para ajudar de alguma forma. Eu acho que Sim. a gente só não pode simplesmente esquecer, né? Eu acho que é como todo mundo tá num momento de vida diferente e tal, mas a gente nunca pode abandonar uma coisa que foi. Vou dizer que o movimento para mim foi o divisor de águas na minha vida. Apesar que estudava em escola católica, eu até gostava e tal, assim, mas o movimento virou a minha vida, né? Ali que eu conheci Cristo, vamos dizer, na essência, né? Uhum. Mas, enfim, aí fica nossa mais uma homenagem, né, ao Padre Vitor, que ele Uhum. merece todas as homenagens, que foi esse ano, nem, como eu falei, nem dá para acreditar ainda, né? Mas um beijo grande na família dele, que com certeza aí foi muito importante também na vida dele. Uhum. Enfim. Vamos Vamos agora então. Hã? fazer a famosa saudação, né? Ah, Obrigado, obrigado, Padre Vitor. Eu tenho certeza que ele está nos acompanhando aqui. Vamos agora. Eu sou cheio de surpresas. Agora vamos para individualmente. Essa aqui vai para a minha amiga Amanda. Essa pessoa que está ao seu lado. Né? O que essa pessoa significa na sua vida? O seu legítimo esposo. Aí, ó. E aí, Amandinha? Tô pronta, né? Sabe que a pessoa com quem a gente casa significa muitas coisas, né? Mas, pra mim, o Vitor significa pra mim muito uma alegria, assim, muito grande. Ele tem como parte dele isso, assim, até de uma forma natural, assim, sabe? E aquela pessoa que deixa as coisas mais leves, assim, né? E até de certa forma, acho que a gente busca os nossos opostos, né? Eu tendo a uma certa rigidez, assim, né? E ele me traz muito essa leveza, assim, sabe? E com isso ele me aproxima muito de Deus, né?
porque é um perigo muito grande, assim, né, de a gente, ele me traz essa pureza que a Lê falou antes, né, ele me traz muito isso, assim. E o Vitor foi muito, em diversos momentos, e continua sendo, o sinal de Deus na minha vida, assim. Em muitos momentos, ele foi a revelação de muitas das minhas orações, assim, e segue sendo parte dessas revelações, né. E eu não tenho dúvidas que Deus preparou ele para mim, assim, sabe. Sem dúvida. E tem sido muito bom. Quanto Agora tempo vocês 2 estão? anos, 2 anos, desde semana olha. passada. Aham. Parabéns, coisa Tem linda. sido muito bom, assim, trilhar esse caminho com ele, espero que venham muitos e muitos E e muitos vocês se anos. conheceram no movimento? Não, a gente não se Não? conheceu no Ah, movimento, não? é uma longa história. Olha, se deixar vai acabar o Mas a gente se conheceu no cursinho, né. Ah, Mas legal. ele teve uma história de conversão, todo mundo eu acho que tem uma história de conversão Sem dentro do dúvida, movimento, claro, mas geralmente. ele teve uma história de conversão muito marcante dentro do movimento, assim, né. Ele se converteu na frente de todo mundo, digamos assim, né. E ele foi chegando, ele gostava das músicas, gostava do pessoal do Ah, karaokê, sim. sabe. E Deus foi, chamando ele dessa forma, assim, sabe. Bem assim, Deus chama cada um do jeito que ele sabe que tem que É, chamar, com né. certeza. E daí depois a gente teve uma vivência muito grande no movimento, assim, né, de todo fim de semana, de reunião de grupo, aquelas coisas todas, né. Aham. Mas grandíssima parte da nossa história se deu dentro do movimento, assim. A gente não se conheceu lá, mas refletiu todos os nossos amigos, Claro. padrinhos de Ah, casamento, sim, sim. enfim, né, tudo veio dali, assim, e foi imensamente importante na nossa história. Show de bola. Grande abraço, meu querido. Grande Vitor. É, agora essa linda e maravilhosa família aqui. E tem a Lorena aqui também, né, ó. E o nosso querido e a nossa querida. O que que tu me dizes da tua amada família? Fala pra galera olhar aqui. Ai, daí pega de Uhum. surpresa e ainda mexe lá, né, mesmo que embarga, a gente já chora com o vídeo. Grávida ainda, fica mais emotivo ainda. Licença pele. Ai, meu Deus, Arquivo gente. confidencial. É tudo, né, eu acho que de novo, conectadas, mas a Amandinha falou de resposta de muita oração e é assim que eu vejo, assim. Meu Deus, se eu paro para pensar em vários momentos da minha vida, desde a infância, mas ali na adolescência, várias fases, assim, né, que a gente, sei lá, perde a esperança, enfim, e o mundo hoje do jeito que tá. E daí rezava tanto, assim, e parece que hoje eu fico até arrepiada. É muito mais do que eu sempre pedi, assim, em todos os sentidos, assim. O o Heron é um presente de Deus na minha vida mesmo, assim, em todos os sentidos. Ele é o meu oposto também, não tem ali o oposto inverso. E a gente se completa de um jeito, assim, ele é a minha âncora, é o contrário, eu já sou mais animada, já, e ele já me Ele é mais bota no equilíbrio. chão, assim, o equilíbrio. E, meu Deus, em todos os sentidos, assim, eu tenho ele como melhor amigo, como tudo, assim, sabe? Como âncora da família, enfim, é um presente de Deus muito grande, assim. E ver a conversão, eu acho que isso, assim, né? Ver, tipo, Poder participar disso assim. tudo é muito forte, assim. E daí ver o buscar de Deus a cada dia, assim, isso tudo eu acho que faz arrepiar e é muito lindo mesmo. E essa maravilhosa aí, É. Ai, aí nem se fala também, meu Deus, amada. é um presente muito grande. Eu sempre sonhei muito com isso e, meu Deus, assim, Deus dá muito mais do que a gente pede, no momento certo, do jeito certo. E é um presente muito lindo, enfim, eu acho que traz essa vida, traz essa luz e essa esperança, e eu acho que o Natal também tem muito disso. E, ai, não sei nem palavras, assim, acho Show. que não quero que você chorar. Show de bola. É muito legal, mas a gente tem que ouvir mesmo os testemunhos de. Isso também faz as outras pessoas que estão acompanhando, né, refletir, pensar um pouco até no próprio relacionamento, na família, né? Até esse momento de estar falando, porque às vezes a gente acaba deixando para não falar, fica preso e não é bom. Às vezes a pessoa até quer ouvir, né, e tu fica nessa amarra. Então a proposta é essa. E o nosso amigo Jackson, aí ó, esposa, coisa linda, Carol. a Carol. Enquanto
enquanto estavam fazendo da Mandi e da Letícia, eu fui pensando, bah, que Já facilitou, cara, pô. Peguei a Amanda aqui de surpresa. coitadinha da Amanda, foi a primeira no sul. Mas não tem palavras para descrever ela. É o amor da minha vida, né? Ela é o Porto Seguro, ela é a organização da minha vida, digamos assim. Tudo que ela pega para fazer, ela faz bem feito, se estressa, briga com os outros. Tem um jeito peculiar, Carol, de ser, porque ela quer entregar sempre o máximo que ela pode em tudo que ela faz. Inclusive, é ela que está organizando as serenatas esse ano. Legal. Então, eu estou vendo o quanto ela está se dedicando, o quanto está sofrendo. Não é fácil, não. E ela é a organização da minha vida, se for resumir, né? Meu amor, o que me faz me voltar para Cristo também, que me ajuda, né? É isso aí, meus queridos. Agora a nossa produção aí, vamos lá. Começar pelo Vitor. Lá no posto. Para gravar esse vídeo aí, eu tive que gravar aqui no intervalo de almoço aqui do trabalho. Para mandar um depoimento para Amanda sobre a importância dela na minha vida. E eu conheço a Amanda há 9 anos, a gente é casado há 2 anos, e antes de eu conhecer a Amanda, eu tinha me afastado bastante da igreja. Eu sou crismado, sou batizado, mas tinha me afastado bastante da igreja. E ela foi essa responsável por me trazer de volta, né? Foi um instrumento de Deus bem importante para minha conversão. E então, assim, esse é a maior importância possível da Amanda para minha vida, é que sem ela eu não teria Cristo na minha vida. Hoje eu estaria assim, caminhando sem direção, sem rumo, sem Jesus Cristo. Então, essa é a maior importância da Amanda na minha vida, né? E é muito bom caminhar com ela nesse caminho, né? Junto com Deus. E nosso casamento foi baseado nisso, né? A gente se preparou para isso e hoje a gente tem um casamento bem forte, bem sólido, porque a gente casou com essa ideia, né? Casou realmente com Deus ao nosso lado, né? Com Cristo do nosso lado, com Maria do nosso lado. Então, eu acho que a importância da Amanda é isso, né? Além de tantas outras importâncias, né, na nossa família. Antes eu tinha, por exemplo, eu passava o Natal com a minha família como se fosse uma festa tradicional e adorava, sempre adorei o Natal em família, né? Mas hoje, por conta da Amanda, o Natal é um Natal sobrenatural, né? E não tinha a dimensão sobrenatural antes. Então, caminhar com ela é uma delícia, né? Digamos assim, ela é muito leve, ela é muito pura, tem um bom humor. Eu caminhar com ela nesse caminho, né? Nessa peregrinação, né? Até o céu é a melhor coisa que tem. E é isso. Coisa linda. Agora o nosso Heron, o mais objetivo. É o nosso grande alicerce. E nesse momento agora do Natal, do Advento, é um momento de muita reflexão para a gente. Eu me recordo o quanto tu realmente se desdobra, se dedica a esse momento, reunir a família, os amigos, preparar as novenas de Natal. E isso mostra o quanto tu se dedica pelo bem do próximo, assim como tu se dedica para nossa família. Então, te amo, muito obrigado. A Melzinha também te ama. E muito obrigado por cuidar tão bem da gente. Um beijo. Agora, Carolzinha. Olá, pessoal de
acompanham o podcast Pedacinho de Céu. Tudo certo com vocês? Meu nome é Carol, eu sou esposa do Jackson e eu fui incumbida da missão de falar um pouquinho sobre o Jackson. A definição do Jackson ele é o que é. Uma vez o Alexandre Queiroz me falou disso numa lista de chegada do Emaús. E realmente, ele é o que é, ele é autêntico, ele é simpático, ele é extremamente dedicado, extremamente justo, é muito paciente, menos no trânsito. Cara, ele é o que é em diferentes esferas, na igreja, seja com os amigos dele, seja comigo, seja com a família dele. E eu admiro muito isso. Ele tem. A personalidade dele é autêntica. E eu admiro muito nele a dedicação que ele tem e a força de vontade de fazer as coisas dar certo. Então, tem muitas histórias do movimento de Emaús, que as coisas chegavam ao ponto de quase acabar, mas por força de vontade e determinação do Jackson, essas coisas continuaram. Então, os cantores é um exemplo, o grupo São João Batista é um exemplo, e eu admiro muito nele essa força de vontade e essa garra. E outra coisa que eu admiro também, me deixou muito confortável, é que ele é muito querido pelas pessoas. Então, quando a gente começou a se relacionar, as pessoas falavam pra mim, cuide bem do Jackson, cuide bem do Jackson. E aí eu lembro de uma missa de chegada, eu encontrar o professor Santiago, o meu professor, e era a única pessoa que a gente tinha em comum, que a gente conhecia em comum. E aí, quando ele olhou, falou assim, vocês estão se relacionando, que legal e tal. Eu pensei, finalmente, uma pessoa vai me defender. Alguém vai falar pro Jackson, cuide bem da Carol. E aí, papo vai, papo vem, o Santiago olha pra mim e fala, cuide bem do Jackson. Ele é realmente muito querido pelas pessoas, então, essa situação no começo do relacionamento, né, é óbvio, deixa a gente muito confortável de saber que você vai se relacionar com alguém que é muito querido por todos. Então, meu amor, desejo tudo de bom, maravilhoso na sua vida. Estou emocionada. Espero que eu seja a esposa que você merece, que eu consiga alcançar esse nível, porque você merece muito, muito, muito do melhor. Tem. Espero que Deus abençoe a tua vida, que todos os seus sonhos se realizem. E desejo antecipadamente um Feliz Natal para você e um Feliz Natal para todas as pessoas que estão acompanhando o podcast. Um beijo. Ai, que Eu nem vi, quer que eu chore da manhã? Pô, muito legal. É muito mais do que eu mereço responder, né? Show de bola. Arquivo confidencial Faustão Schlickman. Eu acho que é um momento de família que a gente vive, o Natal é família, né? Então a ideia era nesse sentido mesmo, para trazer um pouquinho da família de vocês aqui pro podcast. Não é sempre que tem isso. Não. Oh. Vamos ver, né? As pessoas vão poder começar a comprar. Eu vou ter que ser criativo, né? Mas... expectativas para os próximos. Isso, aumenta a responsabilidade. Mas é para mostrar a essência da família, né? Que a nossa família, que tem que ter, como a Letícia falou, tem que ter o centro, que é Deus, né? Eu acho que não adianta a família sem Cristo, não é nada, né? Tem que ter essa base. Então, fica então essa reflexão. A gente já está aí nos finalmente, aí, faltando um pouco mais de 20 minutos. E agora a gente vai fazer um momento de oração. Né? Eu até peço para fazer um sonzinho mais ambiente aí para a gente fazer. A gente vai rezar uma dezena, né? Aí eu até deixo aberto aqui para as intenções, para os familiares, amigos, enfim, qualquer pedido, seja profissional, fica aberto aqui também, por favor, já pensando no Natal. Bom, eu vou começar então, vou rezar pela família de vocês, né? Rezar pelo nosso movimento de Emaús, que Deus possa encontrar um nosso orientador espiritual e que os jovens perseverem, né? A gestão do Fernando e da Abel. Eu não sei se está
vai continuar mais um ano, né? A informação que nós temos é que vai prorrogar um Vai ano. prorrogar mais um ano, então que eles mantenham essa perseverança, né? Rezar pela nossa igreja, né? E precisa de muita oração. O Papa Leão XIV, que ele consiga, na ação do Espírito Santo, fazer as melhores escolhas para a nossa igreja. Enfim, pela minha família. Eu queria rezar em especial pelo meu irmão, Rodolfo. Meu irmão ele descobriu há pouco tempo um tumor no rim. Inclusive, a cirurgia dele está marcada para o dia 13 agora. Hoje é domingo, Sábado. né? Vamos dizer, no sábado, dia 13. Então, no Caridade. Bom, que ele está bem, mas é sempre perigoso, né? Que Deus seja instrumento nas mãos dos médicos. Então, um beijo no meu irmão, na minha família toda, minha filha Melina, Tomás, minha esposa Camila, todos os meus familiares, pais, enfim. Então fica aí essas minhas intenções. Queria pedir pelos jovens namorados e pelos noivos também, que Deus guie eles nessa caminhada, para que eles nunca se esqueçam de que Deus é o centro da família que eles estão caminhando para construir. Eu gostaria de pedir pelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, principalmente nesse período do Advento e do Natal, que não tem condições de talvez ter um momento assim em família, com alegrias, mas que Deus, de alguma forma, deu algum tipo de conforto para essas pessoas. Por isso que eu estou pedindo. Eu acho que para que Deus nos ajude a ser atentos à estrela, aos anjos, enfim, mesmo agora, principalmente nessa correria de final de ano, nesse barulho do mundo, que a gente possa, nós e todos que acompanham, enfim, e todos que nos rodeiam, focar no que realmente importa nesse advento, nesse Natal, que a gente possa viver sim em família, momentos de alegria, mas sem tirar o olhar do principal, assim, né? E, enfim, que de alguma forma esse podcast, esse teu projeto possa ajudar as pessoas nisso, assim, né? A direcionarem os seus olhares para o céu e para o que realmente importa. Com certeza. Então, a gente vai iniciar a nossa dezena. Vamos rezando todos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Vamos de música? Vamos lá. Já encaminhando, né, o nosso Pedacinho do Céu Podcast, episódio 3, pedindo para que todos sigam aqui nosso canal no YouTube, também tem o perfil no Instagram, Pedacinho do Céu Podcast, também tem no Spotify, todo dia tem o Evangelho do Dia no Spotify, tem toda terça-feira tem a live do terço, hoje foi na terça gravado, mas vai ser feito na quarta-feira, enfim. Sempre sigam lá, quem quiser participar da live do terço, fique à vontade, a gente faz de forma remota, então pode participar. Então um projeto aí para que todo mundo esteja em oração, né, porque o barulho do mundo aí às vezes acaba nos atrapalhando e a gente tem essa oportunidade de estar sempre em sintonia com Cristo. Então, qual que ficou na vez aí? Então é Natal? Pode ser. Bora. Então é Natal, e o que você fez? O ano termina e nasce outra vez. Então é Natal, a festa cristã, velho e do novo, do amor como um todo. Então bom Natal e um ano novo também, e seja feliz quem souber o que é o bem. Então é Natal, pro enfermo e pro são, pro rico e pro pobre, num só coração. Então é Natal, pro branco e pro negro, amarelo e vermelho, pra paz afinal. Então bom Natal, um ano novo também, que seja feliz quem souber o que é o bem. Então é Natal, e o que a gente fez, o ano termina e nasce outra vez. Então é Natal, a festa cristã, do velho e do novo,
como um todo. Então, bom Natal, um ano novo também, e seja feliz quem souber o que é o bem. Aleluia, 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 paz. Aleluia, 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 paz. Muita paz nesse Natal que está chegando, né? Estamos ainda no Advento, a gente então vai finalizando o nosso podcast. Vou deixar uma lembrancinha para os meus convidados. Obrigada. Deus abençoe. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado por disponibilizar o tempo de vocês. Isso foi uma honra. Terezinha, Agradece Jackson, muito. a Letícia e a Amandinha. Obrigada. Obrigado. Enfim, mensagem final aí, fique à vontade, a câmera é de vocês. Pode ir. Sempre Eu começa. Era as teus mesmo, né? Fizemos que solicitaram, então. É. Então, gostaria de desejar um Feliz Natal para todo mundo, todos que estão assistindo o podcast Pedacinho de Céu, que tenham uma boa preparação, porque Natal é Cristo que nasce, Natal é Cristo que vem. Então, vamos ter esse pensamento, sempre Cristo como centro. Vamos também pedir, assim, para mais como um desejo de que todos consigam, tenham condições de passar em família, porque, como falei lá no começo, começou com a Sagrada Família, então nós podemos manter esse legado. Amém. Também. Isso aí, amém. Eu queria agradecer pelo convite, mas pela iniciativa também. É sempre muito importante. A gente sabe que é sempre custoso, assim, né? A gente Sim. fazer essas iniciativas. E agradecer, eu tenho certeza que já gerou e vai gerar muitos frutos. Alguns que talvez tu nem faça ideia, né? Verdade, já tive essa. Que descubra Só lá isso lá na na eternidade. Verdade. E que bom, muito obrigada mesmo. E desejar para quem está assistindo que esse silêncio possa ser sentido assim nesses próximos dias, que preparem o coração mesmo, né? E que possam não só agora, mas sempre ver essa estrela passando, assim, né? Que a gente não se esqueça disso. Acho que é isso. Um Feliz Natal. Valeu. Acho que é isso. Como a gente já falou o tempo inteiro, eles também falaram que a gente não perca a essência do principal, do que é o Natal, de Jesus, mas eu acho que hoje o vídeo ali que tu botou me tocou muito. Aham. E eu acho que é isso, assim, que a gente possa ter alegria também, como o Jackson falou, de todo mundo que puder, enfim, estar reunido em família. Quem não tiver a graça de estar perto da família, mas que encontre amigos ou alguma família perto para poder estar em comunidade, né, ou na igreja, enfim, que encontre essa comunidade para poder estar junto, assim, e viver essa magia do Natal. Eu acho que essa luz, essa pureza, essa alegria, essa esperança, assim, que o Natal traz, e que a gente possa deixar essa nostalgia e essa criança que Jesus quer que habite em nós, sentir e viver bem esse Natal, assim, né? Com o olhar para o céu, assim, e com os olhos atentos. E que a gente se deixe silenciar, nem que seja por, sei lá, 5 minutinhos do dia corrido e barulhento, para poder focar no que realmente importa, assim. E que todos tenham um santo e abençoado Natal. Amém. Amém. Galera, obrigado aí pela audiência. Não esqueçam de seguir aí a nossa página. Vamos evangelizar, porque a gente está precisando nesse mundo barulhento. Então, que Deus abençoe a família de todos, que todos tenham um santo e abençoado Natal. E aí sigamos aí um pedacinho do Céu Podcast. Vamos finalizar com música? Noite feliz. Bora! Noite feliz, noite feliz,
Ó Jesus, nosso bem, dorme em paz, ó Jesus, dorme em paz, ó Jesus. Noite feliz, noite feliz, ó Jesus, Deus da luz, quão afável é teu coração. Quiseste nascer nosso irmão e a nós todos salvar, e a nós todos salvar. Noite feliz, noite feliz, eis que no ar vem cantar aos pastores e os anjos do céu, anunciando a chegada de Deus, de Jesus Salvador, de Jesus Salvador. Valeu, galera! Até a próxima.